cara pediu pizza todos os dias, mas isso salvou sua vida. Por 10 anos, ele ligava na Domino's e pedia pizza pra jantar. Só que um dia ele não ligou mais. Os funcionários acharam que ele tava viajando, mas quando ele passou 11 dias sem ligar, eles ficaram preocupados e foram até a casa dele. As luzes estavam ligadas, mas tocando a campainha, ninguém atendia. E por isso ligaram pra polícia, que entrou na casa e achou ele deitado inconsciente no chão. Ele tinha tido um AVC, mas como morava sozinho, ninguém sabia. Mas por causa da pizzaria, ele se recuperou. E como recompensa, os funcionários ganharam ingressos pra assistir a estreia de Capitão América Guerra Civil. Esse cara pediu pizza todos os dias, mas isso salvou sua vida. Por 10 anos, ele ligava na Domino's e pedia pizza pra jantar. Só que um dia ele não ligou mais. Os funcionários acharam que ele tava viajando, mas quando ele passou 11 dias sem ligar, eles ficaram preocupados e foram até a casa dele. As luzes estavam ligadas, mas tocando a campainha, ninguém atendia. E por isso ligaram pra polícia, que entrou na casa e achou ele deitado inconsciente no chão. Ele tinha tido um AVC, mas como morava sozinho, ninguém sabia. Mas por causa da pizzaria, ele se recuperou. E como recompensa, os funcionários ganharam ingressos pra assistir a estreia de Capitão América Guerra Civil. Pessoas mais sortudas do mundo. Esse vídeo de uma reunião de motos parece normal, mas em câmera lenta dá pra ver que o celular do cara da frente caiu e aterrissou perfeitamente no colo do cara de trás. Nesse caso, quem teve sorte não foi uma pessoa e sim um pássaro. Esse carro de Fórmula 1 passa só alguns centímetros dele e ele saiu completamente ileso. E falando em animais, esse esquilo passou justamente durante a competição de snowboard das Olimpíadas, a só alguns milímetros de vala. Por causa da chuva forte, o asfalto fez um buraco bem onde esse carro tava, mas por sorte ele teve o tamanho exato para que o carro não caísse. Pessoas mais sortudas do mundo. Esse vídeo de uma reunião de motos parece normal, mas em câmera lenta dá pra ver que o celular do cara da frente caiu e aterrissou perfeitamente no colo do cara de trás. Nesse caso, quem teve sorte não foi uma pessoa e sim um pássaro. Esse carro de Fórmula 1 passa só alguns centímetros dele e ele saiu completamente ileso. E falando em animais, esse esquilo passou justamente durante a competição de snowboard das Olimpíadas, a só alguns milímetros de vala. Por causa da chuva forte, o asfalto fez um buraco bem onde esse carro tava, mas por sorte ele teve o tamanho exato para que o carro não caísse. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em um segundo já tá com uma roupa diferente. Para roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em um segundo já tá com uma roupa diferente. Para roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em um segundo já tá com uma roupa diferente. Para roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Pessoas com superpoderes na vida real. Esse é o Naresh Kumar e ele come eletricidade que nem comida. Ele tem uma resistência a altas voltagens e consegue encostar em fios e tomadas sem tomar choque. Ele também diz que supostamente consegue viver da eletricidade e que por isso não precisa de comida normal pra sobreviver. Eu duvido, né? Mas é o que ele diz. Ben Underwood perdeu a visão por causa de um câncer e usa a ecolocalização que nem os morcegos pra se locomover. Fazendo barulhos com a língua, ele conseguia entender qual a distância que os objetos estavam dele, de acordo com o eco que ele escutava. Alan Robert escala vários arranha-céus sem nenhum tipo de equipamento. Na sua vida, ele já escalou mais de 100 prédios e é chamado de Homem-Aranha da vida real. Aurel da Romênia é um imã humano. Objetos de metal grudam nele e ele já conseguiu inclusive levantar uma TV de mais de 26 quilos no seu peito. Esse é o Paul Carson, que ficou azul porque comeu prata por mais de 10 anos. Ele ingeria esse material porque achava que tinha benefícios para a saúde, mas isso acabou deixando a pele dele completamente azul, o que fez ele ganhar o apelido de Papai Smurf da vida real. Fez ele morrer também. Alguns anos depois. Celebridades que previram as próprias mortes. Aos 14 anos, Kurt Cobain disse para um colega de classe que ia ser rico e famoso, mas que morreria igual ao Jimi Hendrix, aos 27 anos no auge da sua glória. E foi literalmente isso que aconteceu. O escritor Mark Twain previu o momento exato da sua morte. Na sua biografia, escreveu que como ele tinha nascido durante o cometa Halley, em 1835, imaginava que ele morreria quando ele aparecesse de novo, em 1910. Ele faleceu no dia 21 de abril de 1910.
O cantor de blues Jack Wilson morreu ao vivo na TV enquanto cantava a letra Meu Coração Está Chorando, e meio que também teve uma premonição da sua morte. O Jimi Hendrix gravou uma música que se chamava Balada do Jimi, e nela dizia que estaria morto dali 5 anos. E quase exatamente 5 anos depois ele faleceu de overdose. O Tupac também teve uma premonição da sua morte, lançando uma música meses antes do seu assassinato. E ela dizia, fui baleado e assassinado. Não posso contar como aconteceu palavra por palavra, mas eu acho que a gente nunca vai saber. E por fim, o Abraham Lincoln teve um sonho 10 dias antes do seu assassinato, no qual um presidente era morto por uma pessoa. Fobias mais estranhas. Azeitofobia é o medo extremo de azeitonas, e pode surgir depois de uma situação desconfortável com elas. Enquanto corofobia é o medo da dança, e pode ser tanto de pessoas dançando quanto de ter que dançar. Nomofobia é o medo de ficar sem celular, e essas pessoas podem ter ansiedade, falta de ar, tremores e agitação de ficar longe do aparelho. E eu acho que alguns de vocês têm essa fobia. Por fim, cacafobia é o medo de pessoas feias, e quem tem esse medo não pode ficar perto de qualquer pessoa que eles não achem bonita. Deve ser muito difícil passar a vida inteira sem olhar no espelho. Fobias mais estranhas. Azeitofobia é o medo extremo de azeitonas, e pode surgir depois de uma situação desconfortável com elas. Enquanto corofobia é o medo da dança, e pode ser tanto de pessoas dançando quanto de ter que dançar. Nomofobia é o medo de ficar sem celular, e essas pessoas podem ter ansiedade, falta de ar, tremores e agitação de ficar longe do aparelho. E eu acho que alguns de vocês têm essa fobia. Por fim, cacafobia é o medo de pessoas feias, e quem tem esse medo não pode ficar perto de qualquer pessoa que eles não achem bonita. Deve ser muito difícil passar a vida inteira sem olhar no espelho. Dizem que essa é a pior mãe do mundo. O nome dela é Bia, e ela deixa os filhos fazerem basicamente o que quiserem. Eles podem comer doce no café da manhã, almoço e janta. Não tem horário pra dormir, não precisam fazer o dever de casa e podem até xingar ela. A técnica dela é falar basicamente sim pra tudo que os filhos pedirem. E acredite ou não, os filhos dela não são mal criados nem mimados, mas sim crianças muito boas. Depois de usar essa estratégia, os filhos dela começaram a se colocar de castigo sozinhos, fazer o dever de casa porque queriam e até comerem saudável. Porque como eles podem comer doce sempre que quiserem, isso não é especial pra eles. Dizem que essa é a pior mãe do mundo. O nome dela é Bia, e ela deixa os filhos fazerem basicamente o que quiserem. Eles podem comer doce no café da manhã, almoço e janta. Não tem horário pra dormir, não precisam fazer o dever de casa e podem até xingar ela. A técnica dela é falar basicamente sim pra tudo que os filhos pedirem. E acredite ou não, os filhos dela não são mal criados nem mimados, mas sim crianças muito boas. Depois de usar essa estratégia, os filhos dela começaram a se colocar de castigo sozinhos, fazer o dever de casa porque queriam e até comerem saudável. Porque como eles podem comer doce sempre que quiserem, isso não é especial pra eles. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Esse professor se vingou do melhor jeito. 3 alunos não tinham estudado pra prova e tiveram uma ideia. Se sujaram de óleo e gasolina e chegaram atrasados depois que a prova terminou, falando que o seu carro tinha quebrado. O professor acreditou e disse que eles podiam fazer a prova dali 3 dias. Eles usaram esse tempo pra estudar e chegaram muito preparados. Só que no dia, os 3 alunos ficaram em salas separadas. E quando viram a prova, ela só tinha 3 perguntas. Qual era a marca do carro? Qual era a cor do carro? E qual peça dele quebrou? E se a resposta dos 3 fosse diferente, eles tirariam 0. O professor é um gênio. Esse professor se vingou do melhor jeito. 3 alunos não tinham estudado pra prova e tiveram uma ideia. Se sujaram de óleo e gasolina e chegaram atrasados depois que a prova terminou, falando que o seu carro tinha quebrado. O professor acreditou e disse que eles podiam fazer a prova dali 3 dias. Eles usaram esse tempo pra estudar e chegaram muito preparados. Só que no dia, os 3 alunos ficaram em salas separadas. E quando viram a prova, ela só tinha 3 perguntas. Qual era a marca do carro? Qual era a cor do carro? E qual peça dele quebrou? E se a resposta dos 3 fosse diferente, eles tirariam 0. O professor é um gênio. As maiores histórias falsas sobre celebridades que você ainda acredita. Michael Jackson fez
tratamento pra ficar branco. Isso é mentira! O Michael Jackson tinha vitiligo, que é uma condição que fazia partes da pele dele perderem pigmento conforme o tempo passava. E por causa disso, ele começou a usar um creme que uniformizava a pele, mas que não é feito pra deixar a pessoa branca e não é um procedimento estético. É um tipo de tratamento pra vitiligo. Próximo, Justin Bieber cuspiu numa fã. Isso também é mentira. O Justin Bieber cuspiu sim em uma sacada, mas não tinha nenhum fã embaixo. A foto que mostra a fã chorando, na verdade, é uma montagem. E essa foto é de 3 anos antes do acontecimento do cuspe. Ainda é meio nojento e esquisito cuspir pra fora de uma sacada? É, mas pelo menos não foi na cara de uma fã. A Rihanna antes e depois da fã. Essa imagem ficou extremamente famosa, mas ela é falsa. Uma pessoa editou o rosto da Rihanna no corpo de uma outra mulher aleatória. E começaram a fazer montagens falando que essa era ela antes da fama. Mas é fake. A camiseta da Paris Hilton que falava parem de ser pobres. Essa camiseta também é uma montagem. E a camiseta original falava parem de ser desesperados. Você ainda acreditava em alguma dessas? Em 2019, um grupo de terraplanistas resolveu provar de uma vez por todas que a Terra era plana. Eles então gastaram 100 mil reais em um giroscópio. É basicamente uma ferramenta que conseguia medir os movimentos feitos pelo planeta Terra. O pensamento deles era, se a Terra realmente for uma esfera, a gente vai ver um movimento de 15 graus por hora. Eles tinham certeza que não iam ver nada, mas quando eles ligaram o aparelho, apareceu 15 graus. Eles resolveram que não iam aceitar esse resultado e resolveram refazer o teste em uma câmera que tiraria todas as interferências de todas as outras coisas do aparelho. O resultado foi o mesmo, 15 graus por hora. Ao invés de aceitar o resultado, eles resolveram fazer um segundo experimento. Eles colocaram 2 placas distantes uma da outra e fizeram um buraco nas duas. Eles colocaram uma câmera de um lado e uma luz do outro. Se a Terra fosse plana, a luz ia passar pelos 2 buracos e ia dar pra ver ela da câmera. Mas se a Terra fosse esférica, a luz precisaria estar um pouquinho elevada pra dar pra ver ela pela câmera. E o resultado? We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Expondo códigos secretos. Se você estiver num navio e escutar Oscar, isso pode ser um código pra dizer que alguém caiu no mar e tá se afogando. Enquanto o código Red pode significar um surto de doenças no navio. A Disney alerta de pó branco significa supostamente que alguém tentou jogar as cinzas de alguém no parque. E se você for chamado de convidado precioso no parque, isso aparentemente significa que você tá sendo grosseiro. Se você pesquisar 11177 na Netflix, vai abrir um catálogo secreto só de filmes animados. 10118 vai te mostrar só filmes de heróis. E 6548 só filmes de comédia. E esses aqui são mais alguns códigos secretos que você pode usar. Se você tiver iPhone e digitar piu-piu nas mensagens de texto, isso aqui acontece. E por fim, código marrom normalmente significa que alguém se cagou e vai começar a feder. Logo,